A semana decisiva do Corinthians está no ar com datas, transmissões e confrontos definidos. E vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão e finalmente chegou a semana decisiva pro Coringão no começo da temporada de 2025, onde a gente vai enfrentar a equipe da Universidade Central na quarta-feira pela pré-Libertadores, valendo vaga para a terceira fase da competição, e também para enfrentar a equipe do Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Rapaziada, saiu agora à tarde em relação aos horários dos confrontos do Campeonato Paulista. A gente tava na expectativa sobre quando que ia sair, se o Corinthians ia jogar no sábado, se o Corinthians ia jogar no domingo, e agora a gente já vai saber quais serão os horários e os confrontos aí definidos, né? Entre Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, São Bernardo e Palmeiras, e também entre São Paulo e Novo Horizontino. E rapaziada, o Corinthians vai jogar no domingo, 6h30 da tarde, contra a equipe do Mirassol na Neoquímica Arena. Muita gente tava na expectativa, vai jogar sábado, vai jogar no domingo, mas na verdade, muito era esperado que jogasse no domingo pelo fato do Corinthians jogar na quarta-feira pela pré-Libertadores. Então o Corinthians, 6h30 da tarde, vai enfrentar a equipe do Mirassol e a transmissão vai ser pelo Cazé TV. E já a equipe do Palmeiras vai jogar no sábado, 8h30 da noite, contra o São Bernardo, no campo do São Bernardo. Concluindo a rodada no domingo, 8h45 da noite, no estádio da Vila Belmiro, Santos e RB Bragantino também disputam uma vaga para a semifinal da competição. E para fechar os confrontos da quarta de final, às 8 da noite, na segunda-feira, a equipe do São Paulo vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino. E rapaziada, não tem essa de sorteio, eu vou explicar para vocês como que funciona agora o sistema de mata-mata do Campeonato Paulista. Lembrando a todos vocês, antes de mais nada, que as quartas de final e as semifinais são realizadas em jogo único, não é ida e volta, é apenas um jogo e o time mandante joga no seu campo. No caso, Corinthians, São Bernardo, Santos e São Paulo vão disputar dentro de casa os seus jogos. E como que funciona em relação às semifinais, aos times que se classificarem? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A classificação geral do Campeonato Paulista ainda vale em relação a isso. Por exemplo, o Corinthians, ele é líder da competição na classificação geral, e o Corinthians, tudo indica que vai também, se passar para a semifinal, disputar dentro da sua casa, porque tem uma melhor campanha e tem uma vantagem em relação aos seus adversários. Mas para simplificar de uma maneira que vocês possam entender, nesses 4 confrontos, os 4 times que passarem, a gente vai analisar em relação à classificação geral. E quem tiver em primeiro enfrenta quem for em quarto, quem tiver em segundo enfrenta quem tiver em terceiro. Por exemplo, se o Corinthians estiver em primeiro e o Santos, entre os 4 que passarem, for o quarto colocado, o Corinthians enfrentaria o Santos na semifinal. Se o Palmeiras ficar em segundo e o São Paulo ficar em terceiro, o Palmeiras enfrenta o São Paulo na sua casa também na semifinal. Então, a classificação vale muito a pena os times buscarem ganhar os seus jogos e conseguirem até o final vencerem as suas partidas, porque se o time empatar e for para pênalti, o time vai ter apenas 1 ponto conquistado na classificação geral, e se o time se classificar vencendo o seu jogo, o time acaba ganhando 3 pontos e talvez consiga uma classificação melhor na classificação geral, fazendo assim para que se decida em casa. Lembrando que o Campeonato Paulista, apenas a final é decidido em 2 jogos. Nos últimos anos foi assim e esse ano vai ser dessa mesma forma. Então, se o Corinthians, por exemplo, se classifica para a final de uma maneira como líder na classificação geral, ele decidiria o segundo jogo na Neoquímica Arena. E assim sucessivamente, se por exemplo o São Bernardo conseguir uma melhor classificação no geral e for para a final, também decidiria em casa a final
final do Campeonato Paulista. Então agora, rapaziada, acabou a gracinha. O time do Corinthians tem que jogar com seriedade, tem que jogar com propriedade, tem o fator casa e a sua torcida ao seu favor agora nessa fase final do Paulista, mas o futebol precisa melhorar demais, porque a gente vê que o time vem tendo muita dificuldade, vem desempenhando futebol ruim, não vem conseguindo vencer com propriedade os seus jogos e agora não tem mais essa de mesclar jogadores, usar opções de reserva para começar jogando, vai ter que jogar com o seu time relativamente titular todos esses jogos do Paulista para pensar em ganhar o título do Campeonato Paulista, título esse e também qualquer um outro, né, que o Corinthians não ganha há 6 anos. O nosso último título que a gente conquistou foi em 2019 contra a equipe do São Paulo, ganhando por 2-1 na nossa casa. Empatamos de 0-0 o primeiro jogo no Morumbi e no segundo jogo a gente venceu por 2-1, né, com gols do Danilo Avelar, o Antony empatando e o Wagner Love fazendo 2-1 no final do jogo. E pra fechar, rapaziada, tem notícia boa, Fabrício Angileri volta a ser comentado como possível reforço do Corinthians. Eu tinha dito pra vocês nas últimas lives que ele poderia não vir pro Corinthians porque tinha esfriado a negociação, que a equipe do Getafe da Espanha estava tentando vender o jogador e o Corinthians estava tentando trazer por empréstimo o jogador. E na verdade, o Fabrício Angileri volta à pauta do Corinthians e parece que tá por questões de exames médicos e pode reforçar o timão aí no decorrer da temporada. Lembrando que o Fabrício ele joga de lateral esquerdo, também pode jogar de zagueiro e também um pouco mais adiantado. É uma questão que a gente tem que saber, tem que esperar o garoto jogar, porque faz cerca de 9 meses que ele não joga, não tá sendo muito utilizado na equipe do Getafe da Espanha, tá praticamente encostado lá, mas quando ele estava aqui no River Plate foi eleito por 2 vezes o melhor lateral da Libertadores. Então pode ser que essa deficiência que a gente tenha na lateral esquerda possa ser suprida um pouco com a chegada do Fabrício, coisa que eu ainda acho muito pouco, porque o sistema defensivo nosso vem apresentando muita deficiência, vem apresentando muita dificuldade e pra mim deveria trazer um lateral direito também e também um zagueiro, porque agora, meu parceiro, não tem margem pra erro, é um pega pra capar e o Corinthians vai precisar melhorar muito o seu futebol pra poder almejar os títulos que a torcida tanto espera pra essa temporada de 2025. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muito pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, tem a opção de hypar o vídeo aqui embaixo, ajuda demais essa nova opção, não custa nada, você clica no hypar ali e você vai estar ajudando muito o canal a crescer cada vez mais e a gente ter mais visibilidade nos nossos vídeos, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto!